hoje nessa noite, inclusive para a nossa edificação. Deus continue abençoando as nossas vidas, que esse lugar seja um lugar de... Amém, glória a Deus. Que a gente possa crescer na fé, né? Ajudar um ao outro, edificarmos no Senhor e na sua palavra. Gálatas capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Então, quanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Gálatas que a gente não nos cansemos de fazer o bem, de ser bom. Não nos cansemos de ser pessoas boas, de exercitar o bem, de exercitar as coisas que glorifiquem a Deus, porque fazer o bem ele cansa. Você viver nessa terra, o homem mais bom, foi mais bom desse mundo, morreu crucificado, né? Você imagina você viver numa terra que ela é injusta, e você, às vezes, ali você fazendo bem e às vezes recebendo mal, né? Então fazer o bem ele cansa. Fazer o bem faz você desfalecer. Eu lembro que uma vez, só para vocês terem uma ideia, eu estava trabalhando numa empresa e quem é discípulo de Jesus, ele ora, né? Eu lembro que eu estava trabalhando à noite, no meu intervalo à noite, eu falava assim, Senhor, abençoa essa empresa, abençoa o gerente dessa empresa, né? O nome dele era Fernando, né? Abençoa o Fernando, né? Que era o gerente da empresa que eu trabalhava. E eu, quando saía de manhã, tinha um rapaz da mesma função que eu trabalhava, ele no vestiário, ele falava assim, esse Fernando aí, eu queria dar brigar com ele, né? Queria dar uma surra nesse Fernando. E eu orando por ele de madrugada, né? Nos meus intervalos, por ele, para a empresa toda, pelos funcionários. E toda vez de manhã era mesmo ali, no vestiário, aquele que vinha substituir no meu setor, ele queria brigar com o Fernando. Teve um corte da empresa, quem foi mandado embora? Você. Então, eu estou contando isso porque é engraçado, mas a vida é assim. O Fernando não viu quem estava falando mal dele e quem estava orando por ele. Se ele soubesse, ele tinha feito uma outra escolha, né? Mas, o que eu quero dizer com esse pequeno testemunho é que, às vezes, você fazendo bem, você não vai ser recompensado. Não é por isso que eu devo me cansar de fazer o que é certo, de fazer o que é bom. Porque as pessoas, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão cansadas de perdoar, estão cansadas de orar pelos adversários, estão cansadas de ser pessoas do bem, estão cansadas, a gente está vivendo um tempo que o ser humano está se cansando. Porque a partir do momento que você se cansa de fazer o bem, você está se cansando de servir a Deus. Porque servir a Deus é fazer o bem. As pessoas estão cansadas, sabe? Ali, de novo. Mas de novo eu tenho que perdoar. Mas de novo eu tenho que me calar. Mas de novo eu tenho que orar. Porque viver nessa terra e querer você ser piedoso exige de você paciência, exige de você perseverança, exige de mim, de você, resistência em ser bom, no sentido bom no Senhor, em ser bom no sentido de exercitar o que o Senhor nos ensinou. Porque muitas das vezes a história vai acontecer assim. Em vez, você não vai receber trocas. Eu vou ser bom porque a pessoa vai
ser bom porque eu vou me dar bem. Não, a Bíblia diz assim que para a gente não se cansar, que ao seu tempo nós vamos receber do Senhor todo o bem que a gente vai fazer. Quem vai me abençoar é o Senhor. Talvez a gente não está percebendo, mas a gente está colhendo muitas coisas boas da misericórdia que a gente teve lá atrás, nem lembramos. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Coisas que às vezes a gente fez lá atrás, e a gente está recebendo do Senhor agora. Nós temos memória curta, né? Mas, às vezes, o sustento que você tem recebido, e você não sabe, mas você ajudou uma família lá atrás. Você socorreu alguém lá atrás. Porque tem volta. Às vezes você acha que não tem volta, mas tem volta, tem retorno. Talvez não era o momento que você queria. Talvez você vai estar orando e aquela pessoa que você está orando, ela vai cometer uma injustiça. Mas nós precisamos continuar seguindo o caminho do bem. Existem dois caminhos: o caminho do bem e o mal. E o caminho do bem, por mais difícil que seja, é o mais fácil de seguir. O que é mais fácil? Roubar ou não roubar? O que é mais fácil? Falar ou se calar? O que é mais fácil? Ajudar ou cruzar os braços? O mais difícil que pareça, o caminho do bem é mais fácil do que o caminho do mal. Dá menos prejuízo. O caminho do mal, o preço, quem segue o caminho do mal, o preço é muito alto. As pessoas que se cansaram de fazer o bem, falaram: deixa para lá, agora eu vou fazer mal. Agora eu vou resolver com as minhas próprias mãos. Agora eu vou fazer do meu jeito. Agora eu que vou resolver com meus braços. Elas estão pagando um preço muito alto. Porque fazer o bem cansa, mas fazer o mal não cansa, mas dá um prejuízo para quem está fazendo. Porque tudo que o homem planta, ele vai colher. Tudo que o homem decide fazer, ele vai colher. E colhendo, né? Pessoas, por exemplo, que largaram o caminho do bem, hoje eles estão num presídio privado da sua liberdade. Pessoas que deixaram de fazer o bem e agrediram, estão sofrendo. Pessoas que cansaram de fazer o bem e hoje estão desempregados porque perdeu o controle, porque perdeu a paciência, porque não deu um passo para trás, porque não foi manso, porque não foi humilde. As pessoas estão se cansando. Chega, eu não quero ser mais humilde. Né? Ser crente não é ser besta, não. Mas Jesus, ele nos ensinou o caminho do bem. Aleluia. Se alguém te fazer caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te ferir a face direita, dê a outra. Jesus, ele nos ensina o caminho da renúncia. Porque ele sabe que nesse caminho da renúncia, nesse caminho de ceder, por mais cansativo que seja, é o melhor caminho. É o caminho mais fácil. É um caminho que não tem sequelas. Agora, quem se cansou de fazer o bem e se entregou para o mal, se jogou no mal, se jogou na maldade, se jogou na impiedade, se atirou ali, apenas se dobraram para adorar o diabo, os seus ardis, os seus projetos. Por isso o apóstolo Paulo está falando: irmãos, não cansai de fazer o bem,
que ao seu tempo você vai receber, se é que você não se desfalecer. Então, irmãos, vamos procurar sempre olhar para Jesus, sempre procurar o caminho do bem, todos os dias, como diz aquele louvor, né? O pecado vem. Mas o autor daquele louvor diz, mas eu escolho Deus. Todos os dias vai aparecer o bem e o mal. Todos os dias. Eu estava no inferno, está do lado do inferno. O inferno está aqui, quando você olha para o lado, o céu está do lado. Esses dias aconteceu uma situação no meu trabalho e complicada, e um rapaz nervoso ali e tal, ali aquela situação nervosa, sabe? Aí você olha com outro cara, uma criancinha com um olho bonitinho, assim, um bebezinho, acho que tinha uns 6 meses, com aquele olho azul, e ali o Senhor falou comigo algo no meu coração assim que todas as vezes que ali está o mal, o inferno, a confusão, o céu está do lado. E eu vi ali naqueles olhinhos aquelas crianças que tinham 6 meses do céu. Eu falei, que criança linda, que olhinhos bonitinhos. Todas as vezes que o mal estiver do lado, o bem está do lado. Você pode olhar para o bem da Deus. Nas crianças, na natureza, em alguém, num pacificador. Nós não estamos só. Então, de vez em quando, o inferno, né? Falando em parábola, vai aparecer para você aqui. Você, numa briga, uma confusão, um imprevisto, alguma coisa ruim que você nem queria, mas aquilo ali está querendo te embaraçar. Olha sempre para o céu. Vai ter sempre Deus ali, ó, do lado, através de um pacificador, através de uma criança, através de uma música, através de alguma coisa vai ter, mas você não estará só. Então continue, meu irmão. Porque se eu me cansar de fazer o bem, você se cansar de fazer o bem, fulano se cansar de fazer o bem, o outro se cansar de fazer o bem, essa terra vai virar um caos, mais do que ela já está. Porque o que está mantendo essa terra ainda bem é a igreja aqui na terra. Por mais defeitos que a igreja possa ter, a igreja ainda ela traz um equilíbrio nessa terra. E a igreja sou eu e você, os nossos irmãos aí pela terra, afora. Vamos continuar fazendo bem. Vamos continuar renunciando, dando a outra face, seja lá como for essa outra face. Não se canse, porque ao seu tempo, às vezes você não vai colher na hora, né? Como aquela história que eu contei. Ali mesmo eu perdi ali uma porta no mercado de trabalho, mas eu olho para hoje, até hoje eu não fiquei desempregado. Sempre Deus me porque o Fernando não me viu orando, mas Deus me viu orando. E é assim que funciona. Ele não vê, ele nem viu, mas Deus viu. Deus viu quando eu perdoei, Deus viu quando eu dei um passinho para trás, Deus viu quando eu a pacifiquei, Deus viu quando eu não ajudei a incentivar uma briga, Deus viu quando eu não levei uma fofoca para... Quando uma fofoca morreu no meu ouvido, eu não levei para frente. Deus vê tudo. Como Deus vê também quem está fazendo mal para você. Deus vê quem está torcendo contra. Deus vê tudo. Nada escapa dos olhos do Senhor. E que Ele possa me encontrar e te encontrar perseverando e fazendo bem. Não desfalecido. Não virando as costas para o bem. Mas caminhando no bem. Caminhando e caminhando no bem. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para vocês. Vamos se colocar de pé.